Nesse domingo, gente, por votação, a gente vai falar sobre Sanepar. Eu coloquei em votação lá no canal do Telegram, que se você não participa, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, assim como outros links, como o da Clear para vocês abrirem conta, tem cupom de desconto, tem um monte de coisa aqui. Dá uma espiada que com certeza tem alguma coisa que vai servir para você. De qualquer maneira, gente, eu vou falar sobre a Sanepar porque vocês votaram, mas eu não vou falar da empresa em si, porque eu já fiz um vídeo ano passado aqui falando sobre o novo marco legal do saneamento e sobre a Sanepar. Eu quero realmente falar sobre dois fatos relevantes que eu sei que tá tirando um pouquinho do sono de alguns investidores, mas que eu sinceramente, gente, olhando para o longo prazo, eu acho que a gente não precisa se desesperar tanto como o mercado parece que se desesperou, né? Porque quando a gente olha esse gráfico aqui de Sanepar, a gente vê uma queda nessas últimas semanas de mais de 27%, né? E é claro que isso é um impacto muito grande, muita gente fica assustada, porque, quer queira ou não, é um número considerável, né, de desvalorização para uma ação. Então vamos falar sobre esses fatos relevantes, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que faça isso, são todos sempre muito bem-vindos, e que também deixem o like aqui para eu entender que esse vídeo é relevante para vocês. E aí eu tô tentando me arrancar o microfone, mas tudo bem. Como é que eu faço aqui agora? Pra enfiar pra dentro da roupa de novo. Voltando aos nossos fatos relevantes, primeiramente a gente precisa falar sobre a crise hídrica, né? A crise hídrica que aconteceu no Paraná durou algumas semanas, foi um período longo de estiagem, os reservatórios ficaram muito baixos, tanto que alguns de vocês me mandaram mensagens falando: Bea, fala de Sanepar, tá uma situação muito ruim aqui no Paraná, aqui em casa eu tô recebendo água dia sim, dia não, tá tendo um racionamento, tá tendo um revezamento do fornecimento do serviço, então foi uma situação bem complicada ali durante algumas semanas, tanto que eles tentaram fazer aí alguns aviãozinhos passarem nas nuvens para tentar fazer chover. E enfim, nas últimas semanas a gente viu que a chuva de verdade ela acabou vindo, os reservatórios acabaram subindo um pouquinho. Então esse é um problema que impacta no curto prazo e eu acho que principalmente a população do Paraná, mas nem tanto a empresa em si, né? Porque a gente sabe que um período de estiagem, pelo menos a gente não conta que ele dure ad eterno, uma hora a chuva vem e esse problema ele vai acabar se resolvendo. Agora, o problema é que eu acho que mais tá pegando aí, que tá tirando um pouquinho do sono dos investidores, é justamente a questão do ajuste tarifário. Por quê? A AGEPAR, que é a agência lá do Paraná que acaba fazendo esse reajuste tarifário para as companhias, né, lá do estado, ela acabou fazendo um reajuste que, conforme os investidores, foi bem aquém do que o mercado esperava. Como vocês podem ver nessa matéria aqui, né, os investidores eles se queixaram de reajuste abaixo do esperado e questionam a nova proposta de tarifa, né? Todo mundo falando que Sanepar começa 2021 com algumas incertezas e essa é uma das principais delas. Só para a gente entender, esse reajuste tarifário que a AGEPAR ela acaba fazendo e coloca inclusive sob consulta pública, ele acontece a cada 4 anos. Então a gente teve isso em 2017, a gente está tendo agora em 2021, a gente vai ter lá em 2025 e assim por diante. Só que qual foi o problema de tudo isso, né? No meio da pandemia, alguns reajustes eles foram postergados. E aí chegou lá no final do ano, a AGEPAR ela aprovou um reajuste de 5,11% que passaria a valer agora no dia 5 de fevereiro. Só que aí também ela acabou abrindo para consulta pública para entender aí qual deveria ser o reajuste tarifário para o próximo período, né? Que seria esses próximos 4 anos. E foi aí que a coisa começou a realmente pegar e a galera ficou preocupada. Por quê? Até então, ela usava o IGPM para fazer esse cálculo, né, do reajuste. E aí, entendendo que em 2020 a gente ficou com o IGPM acima de 23% e um IPCA acima de 4%, ela decidiu que esse reajuste e esse cálculo deveria ser feito, então, pelo IPCA. Qual que foi a grande crítica? Que em 2018 o IGPM ele foi negativo e eles usaram então o IGPM para esse reajuste tarifário e ninguém reclamou, mas agora todo mundo está reclamando. É claro que quando a gente pensa em uma empresa que tem intervenção do Estado, no fim das contas o Estado não vai querer colocar um reajuste de mais de 23% para a população, até mesmo porque algumas estatais elas podem servir, aliás, muitas vezes elas servem, né, como capital político, que foi o que aconteceu lá em 2017. Em 2017 era para ter tido um reajuste de mais de 25%, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E aí no fim das contas houve um diferimento para fazer esse reajuste, né, em 8 anos. Então no primeiro ano teve um reajuste de 5 e pouquinho, e aí o restante foi
parcelado, vamos dizer assim, nos próximos anos e ainda com uma correção da Selic. E por que isso, né, gente? Porque a Agepar, ela precisa fazer um reajuste tarifário de maneira a tentar equilibrar as receitas e as despesas dessas empresas, né? Ela não pode onerar tanto a empresa assim. Só que nesse momento de crise, a gente tá vendo que sim, que a Sanepar, ela pode ser onerada, porque ao invés daquele reajuste de 5,11%, nessa nova consulta que eles estão fazendo e que vai ficar aberta até fevereiro, eles estão pretendendo fazer um reajuste para a tarifa que ela fique em R$ 5,30, ou seja, isso seria uma diminuição de 2,58%. Então, enquanto o pessoal estava esperando um aumento na tarifa, na verdade vai ter uma diminuição, o que acaba impactando muito nesse curto e curtíssimo prazo. Mesmo que, conforme vocês podem ver nessa matéria que eu quero colocar aqui na tela para vocês, que foi quando a Sanepar ela pediu a compensação, né, após essa substituição do IGPM pelo IPCA no reajuste tarifário, que a Agepar ela disse, né, que eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do índice de reajuste serão analisadas no processo de revisão tarifária periódica. Ou seja, dentro desses 4 anos, podem acontecer alguns outros reajustes que podem compensar, talvez, essas perdas, né? Ou essas perdas de receita nesse curto prazo. Por isso que eu acho que quem investe para o longo prazo não precisa se descabelar tanto. Nesse curto prazo, é óbvio que é ruim. É óbvio que você tem o Estado ali se metendo na companhia, fazendo um reajuste que não era o ideal para ela nesse momento, mas a gente também entende que está passando por um período de crise. Mas que tudo isso pode ser compensado nos próximos anos, como, por exemplo, foi acordado lá em 2017. Eu acho que um outro ponto que acabou pegando também foi justamente que as parcelas, né, desse diferimento, que até então estavam vigentes desde 2017, elas foram suspensas, mas isso é temporário, né? Justamente para tentar evitar um reajuste muito maior para a população. Então, tudo isso tende a ser revisado aí nos próximos anos e essa compensação ela pode vir para a Sanepar. Eu não acho que o Estado vai, por exemplo, deixar uma empresa quebrar ali no meio do caminho. E quando a gente fala de Sanepar, gente, eu acho que ela está muito longe dessa situação de quebrar, como eu ouvi alguns comentários por aí. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa questão do lucro dela. A gente está vendo o lucro dela desde 2012 sendo como um lucro crescente e também constante. Vem crescendo e ela vem mantendo mesmo em períodos mais adversos como foi o do ano passado. A mesma coisa a gente pode falar do ROI. A gente está vendo aqui um nível de ROI muito saudável, ela tem conseguido manter acima de 14, 15, 16%. Então isso é um ponto muito positivo para ela. O mesmo vale quando a gente olha a própria questão dos dividendos, né? Então, apesar de no último ano ter sido um pouco mais magrinho por conta de que a prioridade das empresas era tentar passar bem por essa pandemia, ainda assim, quando a gente olha um histórico um pouco mais longo, a gente já viu dividendos de mais de 6%, 7%. Então eu sei que muitos às vezes acabam colocando o Sanepar na carteira pensando nessa questão dos dividendos também. Então, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração e que também traz um pouco dos indicadores é justamente esses múltiplos, né, que trazem pra gente um pouquinho sobre o preço das ações. Então, quando a gente olha um preço-lucro e um EV/EBITDA que estão sendo negociados bem abaixo do normal, para quem gosta da empresa, é claro que esses impactos de curto prazo, que esses fatos relevantes trazem, podem gerar inclusive oportunidade. Mas é aí que cada um que está assistindo esse vídeo, cada investidor e participante do mercado, tem que passar todas essas informações no filtro e entender se Sanepar realmente é para você. Se você aceita essa volatilidade de Sanepar, se você aceita uma intervenção, né, ou seja, o dedo do governo ali na empresa, que podem impactar principalmente no curto prazo, apesar de eu acreditar que no longo prazo as coisas se reajustam. Então você tem que passar tudo isso na peneira e entender se Sanepar é para você. Se for para você, a gente entende que os preços agora, eles estão sim muito melhores do que antes e apresentam uma oportunidade. E se você não gosta de intervenção do Estado, se você acha que é um caso muito complicado de entender, se você acha que, olha, tem outras oportunidades na bolsa, tá tudo bem também, tá, gente? Mercado só é mercado porque tem gente querendo comprar e vender a mesma coisa
o tempo todo. De qualquer maneira, eu não tenho Sanepar na carteira, mas eu olho para ela como sendo uma boa empresa e acho que para quem investe para o longo prazo faz muito mais sentido do que para quem está olhando para o curto prazo, como foi o caso de algumas recomendações de alguns bancos de corretoras. Vocês devem ter visto por aí alguns bancos, acho que não sei se foi Bradesco e tudo mais, mas dizendo que, olha, era melhor vender, essa ação tá underperform, né? Que a galera diz que tá com um viés muito mais de baixo e tal. E por que isso? Porque muitas vezes as carteiras desses bancos, das corretoras e tudo mais, elas são muito mais voltadas para o curto prazo, sendo que às vezes você que está consumindo conteúdo, você está investindo para o longo prazo. Então não faz muito sentido, né? O ideal mesmo é você fazer a sua própria avaliação conforme a sua estratégia de investimento, conforme o que você acredita e o que você se sente confortável em fazer, beleza? Agora, gente, dito tudo isso, trazendo todas essas informações e, resumidamente, né, trazendo que eu acho que no longo prazo as coisas se reajustam e a gente não precisa perder o sono por conta de Sanepar, eu quero saber de vocês, se vocês investem ou não nessa empresa, se vocês têm interesse em investir, se vocês preferem só pegar uma pipoquinha e acompanhar de fora qual vai ser o desfecho de toda essa situação do reajuste tarifário. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.